Então, a gente vai apresentar O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Essa aqui é uma citação do livro que a gente considerou bem importante por ela representar o título que foi dado. Então, aqui alguns personagens do livro. Esses são os três principais, então a história gira muito em torno deles. O Pedro, ele é o narrador da obra. Então, ele é fruto do casamento, às avessas, de Marta e Henrique, que então ele acaba se tornando mais próximo da sua mãe. Ele então cresceu representando um obstáculo para o esquecimento do passado dos pais dele, porque eles acabaram se separando. O Henrique, então, que é o tema da obra, que é representado por você. Pedro conta, então, a história do pai dele. Então, ele é um homem negro que sofreu muito com racismo, que foi a causa da sua morte. A Marta, então, ela tem um passado que condiciona muito a vida dela do presente. Então, a mãe dela faleceu atropelada e o pai dela, o Chico, ele morreu de ataque fulminante no coração. Então, ela, aos 12 anos, foi adotada por Madalena. Ela foi casada com o Henrique e teve o Pedro. Ela era uma mulher, então, de opiniões muito fortes, mas também muito insegura e sensível devido ao passado dela. A maior parte da história ela passa na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque ao decorrer da história, o pai dele e ele sofrem muito racismo e também ele comenta sobre a péssima infraestrutura da cidade. Então, eu vou falar um pouco agora sobre o primeiro capítulo, que é a pele do livro. Então, nessas primeiras partes, o Pedro, que é o filho do Henrique, declara, né, que ele está escrevendo uma carta para o pai dele, e ele começa a descrever o Henrique. Nem relata sobre a vida frustrada do pai dele, porque ele era um professor muito... Ele não era um professor respeitado na escola, e ele também fala sobre a ansiedade do pai dele, que ele descobriu isso na escola, quando o professor dele disse que o Sol iria explodir daqui a bilhões de anos, ele ficou ansioso por causa disso. A primeira memória do racismo que o pai dele sofreu foi com 14 anos, quando um monte de guris saíram de um ônibus e começaram a gritar que ele tinha assaltado eles. Daí os policiais correram atrás dele, algemaram ele e ele foi preso. Até ali tem um trecho do livro, os garotos gritaram, foi ele, foi ele. O Henrique se transformou numa máquina de dar aulas, porque ele não via mais prazer naquilo, pelos relatos do filho dele, e então ele começou a mecanizar muito esse processo de dar aula. Como o livro ele não tem cronologia, eles citam várias partes da vida do pai dele. E uma das partes foi quando o Henrique começou a trabalhar como office boy num escritório de advocacia, e o chefe dele era o Bruno Fragoso, e ali foi uma das primeiras vezes que ele sofreu racismo explícito. O Henrique começa a contar histórias sobre o pai e a mãe dele, sobre a Marta e o Henrique. O Henrique conheceu a mãe dele sendo virgem, e o Henrique não acreditou, no entanto que a Marta ficou até meio ofendida quando ele não acreditou. Ele também fala sobre o amigo de infância do Henrique, que era o Juarez. Ele se identificava muito com esse amigo, mesmo ele sendo branco, mas ele veio do interior. E ele começou a vender drogas, infelizmente, porque ele não tinha dinheiro para se sustentar. Os dois eles gostavam muito de ir numa danceteria específica que ficava longe da casa dos dois. E começa expondo as ideias do pai dele sobre ele ter se arrependido do casamento com a Marta, a mãe dele. Tem até uma frase da amiga dele que fala que o que começa mal termina mal. E ele expressa que, na verdade, eles não tinham amor o suficiente para lidar com os fantasmas um do outro. Ele também expõe a primeira impressão da mãe dele sobre o pai dele. No caso, é que ele era um rapaz muito magro, tímido e sem graça. E ela acabou passando a notar ele só depois que ele começou a namorar Suelen, que era uma garota loira de classe média. E que, na verdade, muita gente acabou notando o Henrique, e o casal virou assunto nos corredores da faculdade simplesmente por ser um namoro entre uma branca e um negro. Ele conheceu o professor Oliveira, e ele começa a tomar consciência de si e do mundo branco que está inserido. As primas da Juliana faziam várias perguntas indecentes para ela.
E, na verdade, no fim, a diferença de cor entre eles acabou virando meio que uma ferramenta de excitação entre o casal. Então, eles acabam discutindo no ônibus depois dele dizer que não queria mais ir nos almoços da família da Juliana por conta disso. E dias depois o namoro acaba. Então, voltando para Suelen, 2 anos depois disso ele começou a namorar ela, de quem ele não gostava muito, que acabou facilitando as coisas com a Marta. Dele, onde o ator ele relembra diversos acontecimentos marcantes e os sentimentos da sua mãe diante deles, que geralmente eram de tristeza e solidão. E junto a isso da infância dela, ele conta sobre os irmãos dela, que eram o Beto, o Regis, o Rodrigo e o Thiago, que eram também seus tios, e fala sobre a sua tia Julieta, que era quem cuidava deles e era empregada doméstica. Ele conta também sobre a Madalena, que era uma professora de sociologia e amiga de infância da Julieta, que acaba criando a Marta, juntamente com a sua filha biológica, que se chamava Flora. E os capítulos iniciais dessa parte, eles são retratados no ranchinho. No crescimento, a Madalena chega e coloca as duas para fora de casa para elas se resolverem, só que começou a chover muito e ficou frio, o que acabou deixando a Marta meio doente, e elas tiveram que levar ela às pressas para o hospital, né, o que fez com que a Flora se arrependesse e elas se resolvessem. E o autor, ele relata os sentimentos de dúvida quando a Marta começa a se questionar sobre a sua cor de pele e acaba meio que se descobrindo negra. Então, o autor conta sobre a adolescência da Marta, que quando a Marta se apaixona por Vitinho e influenciada por Lúcia, que era sua melhor amiga na época, acaba beijando ele no luau, né, que teve na cidade delas, e logo depois eles começam a namorar, o que acaba afastando as duas amigas. E depois de 6 meses, o Rodolfo, que era o melhor amigo de Vitor, empresta sua casa para o casal ter a sua primeira relação sexual. Então, o autor ele dá um salto e ele conta do pai do Henrique, que morreu aos 75 anos. Henrique, ele nunca teve um pai presente, então ele não sabia como reagir à morte dele, mas ele foi para o Rio mesmo assim, ele acabou dormindo na casa da meia-irmã Isabel. E ele conheceu a sobrinha dele, que disse que com pouca idade ela tinha um olhar intenso. O Pedro fala que o Henrique ele viveu com a pobreza, com o racismo e com a ausência paterna. Esses foram os 3 maiores problemas sociais que ele enfrentou na vida. A Marta, então, voltando ao passado, ela, antes de conhecer o Henrique, ainda no ranchinho, ela acabou indo morar com o Vitor, e eles moraram no mesmo terreno que os pais do garoto. Esse garoto, ele acabou ele acabou se transformando em uma outra pessoa quando ele estava com ela. O Pedro volta a falar, então, depois dessa pausa, na Marta e no Henrique, que eles começaram a fazer terapia com a Jane e com o Reinaldo. O Henrique, ele recorda que quando ele estava na 6ª série, ele foi levado à diretoria porque ele gritou na aula de ciências e assustou os colegas. Só que, na verdade, ele estava assustado porque na noite anterior a tia descobriu que o tio teria um caso. Esse tio que era policial, o Zé Carlos, e o tio acabou ameaçando ela de morte e acabou atirando no chão. E o Henrique viu tudo. Só que ele acabou guardando para ele e ficou sem comer até o dia seguinte. Na creche, as professoras prenderam os dedos do Henrique numa porta para ver quanta dor um negro poderia suportar. O Vitinho ele volta para casa depois de ter se drogado com seus amigos e ele começa a gritar com Marta e ali ela leva o primeiro tapa na cara. A mãe de Vitor, ela escuta a gritaria e pede se tá tudo bem. Nesse momento, ele pensa em estuprar Marta, mas ele desiste no caminho, simplesmente fala para a mãe que tá tudo bem e vão dormir. Marta, então, ela decide ir embora na manhã seguinte, mas o Vitinho acaba pedindo inúmeras desculpas e ela fica um tempo dormindo na sala. Momentos depois, a Marta ela conta para Flora o que havia acontecido e a irmã diz que se acontecesse novamente era para chamar a polícia. Volta para a história onde Henrique ele conhece Sarah Liene para ir no cinema e ele convida ela para ir no cinema e ele aceita. Acaba frequentando de 2 a 3 vezes a casa da garota e percebe que não é apenas uma amizade.
Então ele decide arrumar um jeito de contar para ela que ele estava apaixonado. O pai ele deu um conselho ao garoto sobre a menina e disse que emprestaria um livro para que ele escrevesse à mão o capítulo 7 em uma folha e entregasse à menina. Naquela noite, então, Pedro ele vai jantar na casa dela e Sarah Riene ainda não tinha chegado. Então ele acaba esperando e quando ela chega acompanhada de um rapaz bonito e charmoso chamado Mohamed e logo em seguida ela sai novamente com ele. Pedro ele acabou ficando assistindo um filme com os pais da moça e o papel que ele tinha no bolso com o capítulo escrito ele acaba amassando. Cansada de tantas agressões, e numa noite, depois que Victor dorme, ela pega as suas coisas e volta para a casa de Madalena. Ele aparece na mesma noite, gritando e ameaçando que se ela não voltasse para casa. Então, Madalena acaba chamando a polícia. Dias depois, ela decide voltar para Porto Alegre com a sua tia, mas ela ainda sentia o peso da cidade por ter sofrido diversas agressões. Alguns anos depois, ela entra em uma pequena faculdade da cidade, graças a um cursinho que ela ganhou de graça, e ela não deixava Henrique pegar o filho no colo, e ela tinha muitos receios. De volta a São Petersburgo, então é também um outro grande capítulo do livro, e ele vai começar dizendo que o Henrique não sabia como tinha conseguido aguentar a escola, sendo um aluno ou professor, com todas as situações violentas que ele viveu no meio escolar. Nisso, né, ele vai lembrar das reuniões de pais, e ele vai relembrar de uma cena que ele presenciou a violência de pais com o seu aluno João Felipe, que ele tinha esquecido como é que o aluno se comportava, enfim, como é que eram as suas notas, porque ele era um aluno muito, muito quieto. E daí até ele vai dizer, não estão muito boas e tal, né? E os pais dele vão começar a xingar ele. Também ele vai contar sobre o seu último ano de vida, que ele tinha começado a trabalhar num turno à noite no EJA. Que ele diz, né, que eles eram os rebeldes, malquistos e que os alunos mesmos sabiam disso. Então isso era um desafio novo para ele. Ele vai contar sobre o seu último amor, a Elisa, e ela dava aulas na escola, na mesma escola de EJA que o Henrique. E um dia eles vão sair de tarde juntos, que se não me engano tinha uma reunião de professores, e ela vai dar carona para ele. Daí o Henrique convida ela para subir e eles acabam ficando juntos. Eles não se importam dela ser casada e ela vai reclamar muito, ela estava reclamando muito do marido, que não tocava mais nela, que ela estava com uma autoestima muito abalada. E o Henrique, ele sempre não estava entendendo o que estava acontecendo, até que ele, no momento, vai tentar abrir a camiseta dela e ela vai recuar. E daí ali ela vai mostrar uma cicatriz que ela tinha no peito dela e vai dizer que ela tinha tido câncer de mama. O Henrique, ele é abordado por policiais em uma manhã enquanto ele esperava sua carona para o trabalho. E ele mesmo fala que ele está cansado então de ter que dar explicações para a polícia. Vai relembrar algumas abordagens policiais que ele sofreu ao longo da vida, que então todas elas possuem uma coisa em comum, que foram relacionadas então à sua cor de pele. É que em poucas semanas antes de morrer, a vida do Henrique, então, o Pedro conta que estava um inferno na escola onde ele lecionava, e então uma parte do livro que mostra isso é que ele nunca pensara que seria derrotado por um bando de adolescentes. Ele chegou para dar aula e havia um aluno, o John Lennon, virado de costas para ele, no fundo da sala. Então ele vai até o aluno e pede o que ele tá fazendo. Enfim, o guri, ele tava enrolando um baseado e todo mundo tava esperando uma ação muito drástica do Henrique, mas ele acabou falando com calma para que o aluno fizesse isso lá fora. Então, como a reação dele não foi esperada, os alunos acabaram dando respeito ao Henrique. Barca, a trama é dividida em partes sobre duas perspectivas diferentes. De um policial que sonha com homens negros invadindo sua casa e a do Henrique, pai de Pedro. Conta do policial que acorda de madrugada e vai tomar água,
Escuta barulhos na área de serviço, volta para o quarto e pega um revólver 38 que ficava dentro do guarda-roupa. Ele vai até a área novamente e vê 2 homens negros no telhado do prédio ao lado. Fazia uns 3 dias já que ele estava sonhando com homens negros invadindo sua casa. E 4 volta para o Henrique, que após dizer aos alunos que conhecia um cara que havia matado 2 pessoas, ele teve que pensar em quem ele levaria para a escola. Ao chegar na sala, ele pediu para os alunos que fizessem uma roda com as classes e começou a distribuir as folhas do livro chamado Crime e Castigo. E um policial nunca pensa que vai morrer, porque se ele pensar assim, ele nunca sai de casa. Naquele dia, os policiais saíram em busca de um suspeito para o caso do Michael. Eles abordaram algumas pessoas na rua e ambos eram negros. Após a incrível aula de Henrique no final da noite, ele foi para casa planejando quais os outros escritores trabalhar em sala. Ele estava muito feliz e nada o atrapalhava. E a morte pode ser inesperada, mas as palavras não. Porque a falta de atenção do Henrique na rua não deixou ele perceber uma viatura e escutar os gritos dos policiais mandando ele parar. Primeiro o policial atirou e acertou no ombro. Ele sentiu como se tivesse levado uma pedrada forte. O segundo tiro pegou no peito e o terceiro foi vindo pelo policial que estava tendo pesadelos com os homens negros invadindo sua casa. O Pedro não aceita a morte do pai e tenta lembrar tudo o que ele havia feito como professor. Tem uma frase do livro que diz: "Preciso arrancar tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida." Um pouco sobre o que eu achei do livro. Eu achei que, apesar de ser um livro com uma crítica por trás, no caso, que fala sobre racismo e tal, pobreza, preconceito, é uma leitura muito fluida e que tu se envolve com os personagens, porque tu conhece bem a vida deles, é bem dinâmico, então tu acaba se sensibilizando ainda mais pelos personagens, o que eu achei, assim, fantástico. Gostei muito mesmo. Tá, então vou falar da minha crítica. Eu acho que, na minha opinião, o livro ele trata de um assunto de extrema relevância, né? Tanto para os leitores de hoje quanto para os futuros, que ele retrata o dia a dia de uma família que acaba se descobrindo negra e das dificuldades de cada membro da família diante disso, né? Que trata dessa questão que é muito importante, tanto histórico como cultural e socialmente. E eu acho que serve para fazer uma reflexão sobre o quão preconceituosa a nossa região aqui do Sul era e continua sendo ainda. E sobre a estruturação do livro, eu acho que ele poderia ter sido escrito de uma forma mais dinâmica, porque ele não tem, assim, muitos parágrafos, e eu acho que acaba, mesmo ele sendo um livro meio curto, ele acaba ficando meio maçante tu ler um monte de texto sem nenhum parágrafo. Acho que é isso. Agora a minha parte da crítica, eu achei muito interessante como o autor ele coloca você ali no meio, narrando para as pessoas que muitas vezes não sabem como funciona o racismo estrutural, se colocarem no lugar de quem sofre. Tipo, você tá falando comigo, entendeu? Como se eu estivesse no lugar. E a única coisa que eu senti falta foi de uma certa cronologia, porque muitas vezes eu me perdia se ele tava falando do pai, se ele tava falando da mãe ou dos avós. E acho que é isso mesmo. Bom, que nem o Dudu, eu também achei muito legal a ideia do você que o autor colocou. Eu muitas vezes fiquei perdida, mas depois que eu entendi quem era você e tudo, a minha cabeça, assim, tudo se encaixou e fez muito sentido. Também o assunto, esse é um assunto, né, indiscutível, assim, indiscutível no sentido de extrema relevância que tem. E eu gostei muito do jeito que ele abordou o racismo, porque ele pegou em diferentes lugares, diferentes pessoas, da forma como ele se expressa. Então, pode ser na rua, pode ser no trabalho, pode ser na tua família, pode ser até com uma de pessoa negra para outra pessoa negra. Então, essa abordagem eu achei muito interessante. E também ele trouxe outros aspectos à tona, né? Como a questão de um relacionamento abusivo e da precariedade da escola das escolas públicas aqui no Rio Grande do Sul.
e também desse desrespeito, né, que os alunos muitas vezes têm com os professores. Então, a minha crítica, eu achei muito relevante que o autor ele traz questões como as dificuldades então de relacionamento, a violência e principalmente então o racismo estruturado na sociedade. E, então, como o livro ele é narrado por Pedro, eu imagino que é como se ele tentasse se colocar no lugar do seu pai e analisar toda a questão da vida dele, toda a história, através das emoções e dos pensamentos, que é como se ele tivesse vivido desde os primeiros anos da vida do Henrique, do pai dele, junto com ele, ao lado dele, né? Então, na primeira parte do livro, eu achei muito interessante também que o Henrique, ele meio que se descobre negro. Isso me fez refletir, então, que o racismo é algo que, então, a sociedade cria e aplica, e não algo que já nasce com o ser humano, que é muito... quando você toca na palavra que ele passa a existir, senão... é algo que não tem nada a ver com o ser humano, principalmente quando são crianças menores. As abordagens do Henrique, ele não se dava conta por que ele era abordado tantas vezes quando ele era criança, e depois ele passou a ter consciência da cor da pele. A minha crítica, então, eu achei que o livro ele trata muito bem assuntos de extrema importância para a sociedade, além do autor conseguir, de uma forma, prender o leitor diante de seus personagens e de mostrar o dia a dia de negros, que até mesmo o racismo pode ocorrer de um negro para outro, e assim tentar mudar um pouco para as sociedades que vão lendo esse livro, mudar um pouquinho a visão de cada um e provar que o racismo sim é algo imposto. Eu também gostei bastante do livro e senti falta de uma ordem cronológica nele. Mas depois que a gente pega e entende a primeira parte, a gente pega o ritmo e daí a gente consegue analisar bem e juntar todas as outras partes. Eu senti que o tema principal do livro, ele era o preconceito racial, mas ele acabou abordando diversos temas de uma forma bem didática e bem real, que às vezes está embaixo do nosso nariz e a gente não enxerga, como a violência doméstica, o abuso de autoridades, porque querendo ou não, os policiais eles acabam abordando qualquer pessoa sem ter nenhum indício. Também trazendo bastante a realidade das escolas públicas e da educação, como o respeito vem de casa. E realmente faltou essa melhor divisão dos parágrafos, também achei.